Olá, meu nome é Arthur Vieira Pugas, faço parte do terceiro ano do curso técnico integrado em mecatrônica. Estou apresentando aqui o vídeo proposto pela disciplina de laboratório de fabricação assistida por computador pelo professor Cláudio Lopes. Beleza, a minha peça projetada foi essa, a peça depois de pronta, certo? Seguindo todos os requisitos do trabalho, certo? Eu estou apresentando para vocês a peça depois de pronta, beleza? E vamos para o processo de fabricação dessa peça, certo? De primeira instância, a gente vai começar fabricando essa parte aqui da peça. Nessa parte da peça, a gente vai fabricar ela primeiro, porque é ela que tem que ficar presa na máquina CNC primeiramente, para depois usinar o outro lado, certo? A gente vai fabricar ela primeiro para prender realmente ela na peça, na máquina primeiro, beleza? Então, vamos lá. Antes de tudo, de começar, eu quero apresentar para vocês as dimensões brutas da peça, certo? O programa ele apresenta uma medida de comprimento inalterável. Essa medida de comprimento inalterável é de 100 milímetros, certo? Que não tem como alterar. Então a medida bruta do comprimento é 100 milímetros. Já do diâmetro, a medida bruta eu coloquei 35, sendo que a minha peça, depois de pronta, ela tem que ter 30 milímetros de diâmetro maior, certo? O diâmetro maior da peça tem que ter 30 milímetros, então eu tenho que fazer a retirada de 5 milímetros. Já a parte que fica presa na máquina é de 15 milímetros. Então esse L4 tem a medida de 15 milímetros, beleza? Então vamos lá. Começando agora para a fabricação do primeiro lado. Então eu vou usinar até a metade, depois eu vou usinar a outra metade. A primeira parte será a parte que posteriormente será presa na máquina, certo? Então vamos lá. Comecei iniciando a máquina em milímetros, em ambos os códigos, certo? Tanto no 1, tanto no 2. Iniciando a máquina em milímetros, ligando ela G97, S1000, M3, ou seja, colocando ela em RPM, certo? Para um movimento em sentido horário, M3, certo? O M6 eu coloquei para selecionar a ferramenta 1, que nesse caso, eu esqueci de falar, aí eu usei a ferramenta 12, ferramenta 12 do programa, para desbaste, e a 1 eu usei para acabamento, certo? Então, nesse caso, de primeira instância, para a primeira parte, eu usei a ferramenta 1 para o desbaste. Liguei o fluido de corte tanto no código 1 quanto no código 2, certo? E de primeira instância, essa primeira parte do código, só superficialmente, primeiramente, né, de maneira superficial, essa primeira parte do código é para tirar no diâmetro da peça, certo? Os 5 milímetros que eu quero tirar. Depois, essa segunda parte é para tirar no comprimento da peça, facear, né, que foi uma dos requisitos do trabalho. E a terceira parte para modelar a peça no formato que eu quero, beleza? E por último, o acabamento, né? Então vamos lá, partindo para a simulação da primeira parte. Vamos tirar aqui da velocidade, né? Então vamos lá, certo? De primeira instância, vou pausar aqui. Eu defini como profundidade de usinagem máxima 1 milímetro e mínimo 0,5, certo? Então eu comecei tirando 1 milímetro de cada lado, portanto de x35 passou para x33, 1 milímetro de cada lado, movendo em Z, movimento de menos 47, que é até o centro da peça, certo? Então vamos lá. Realizando essa primeira, tirando primeiramente 1 milímetro de cada lado. Depois eu tiro mais 1 milímetro de cada lado, tanto é que eu vou para x31, certo? Tirando 1 milímetro de cada lado, indo para menos 47,5. Beleza. Depois eu tiro meio de cada lado, que é a menor profundidade de usinagem. Meio de cada lado, a peça, essa parte que agora da peça, passa a ter 30 milímetros, certo? Essa segunda parte eu tiro primeiramente 1 milímetro, certo? Tiro 1 milímetro no faceio, eu vou facear 1 milímetro, depois mais 1 milímetro, até atingir, tirar 5 milímetros do primeiro lado, né? Então, menos 1, menos 2, que é para tirar outro milímetro, menos 3 para tirar mais 1 milímetro, menos 4 para tirar outro milímetro, menos 5 para tirar o último milímetro que eu preciso. Depois, eu defini o ciclo, né, para definir o formato da peça. De a maior profundidade de usinagem, o R sempre vai ser 1. Eu tenho um total de 6 pontos, certo? No primeiro lado, de 6 pontos, um total de 6 pontos. Então a menor profundidade de usinagem, tanto no U, tanto no W. O avanço vai ser de 0,4 para desbaste. E aqui tá. E aí eu vou primeiramente fazendo o chanfro, né?
que nesse caso aí já está fazendo o chanfro da primeira parte. Ele vai fazendo o chanfro, certo? Depois, posteriormente, ele vai usinar a parte reta, certo? E depois fazer a interpolação circular com o G2, certo? Esse G2, isso G2 para torre dianteira, né? Que o programa ele é programado em torre dianteira, ele é feito em torre dianteira. Tá fazendo agora o programa indo para o N40, o passo N40. E agora ele vai trocar de ferramenta, trocou de ferramenta para a ferramenta 2, que é para o acabamento, né? Tanto é que eu mudei o avanço, ele vai retornar totalmente ao ciclo de passo a passo, certo? Vai fazer o chanfro agora com o G1 X30 Z-35. Depois ele vai fazer o acabamento, certo? Com o M6 trocando a ferramenta e por fim finaliza o código, desliga o fluido de corte e finaliza o código da primeira parte. Agora a gente vira a ferramenta e vai para a segunda parte. Mesmo esquema, ferramenta 1 para desbaste, eu vou tirar mais 5 milímetros no diâmetro dessa segunda parte agora, né, até a metade. Vou tirar mais 5 milímetros, começo tirando um de cada lado, igual eu falei, com a máxima profundidade de usinagem, certo? Nesse caso, eu vou mover menos 52,5 para inteirar o comprimento total da minha peça, que é de 90 milímetros. A minha peça, depois de acabada, ela tem um comprimento de 90 milímetros. Depois eu tiro mais 1 milímetro de cada lado, certo? Usando o meu avanço máximo. Tiro meio de cada lado, usando o meu avanço mínimo, certo? Com esqueci de falar, pessoal. Já que o avanço ele é diretamente relacionado com a profundidade de usinagem, então, para um avanço mínimo eu vou usar quer dizer, para o menor avanço eu vou usar a menor profundidade de usinagem, ou vice-versa, certo? Então, tirando aqui, beleza. E agora vai começar a tirar a mesma coisa do código passado. Eu vou ir para o X32, para o Z0, né? Depois eu vou mover menos 1 para ele mover 1 milímetro e depois facear esse 1 milímetro direto. Esse ciclo ele vai sendo repetitivo, né? Para tirar de milímetro em milímetro, certo? De acordo com as condições da máquina. Beleza? Tirou outro milímetro, menos 2, menos 3 agora para tirar o terceiro milímetro, menos 4 para tirar o quarto milímetro com um avanço de 0,4, menos 5 para tirar um outro milímetro, depois ele recua x32, certo? E começa a realizar o ciclo para começar no cone, certo? Essa parte agora é a parte do cone, que ele começa a realizar o cone. Beleza. Na parte do cone, ele começa num diâmetro de 10, certo? Que é o menor diâmetro do cone, e o maior diâmetro do cone é de 20. Então ele parte, certo? Para o maior diâmetro do cone. Depois ele vai realizar a interpolação de G3, certo? Essa parte de G3. Nessa parte de G3 eu defini o ponto final, né? Do convexo, né? Certo? Do G3. No caso seria côncavo, né, pessoal? Esse G3, eu falei errado. Esse ponto final, ele possui um diâmetro de 30, né, que é o maior diâmetro da peça, e Z40, já que eu tirei 5 aqui, e essa parte do cone mais a interpolação, eu vou ter 35, certo? Beleza, agora ele vai realizar o acabamento, certo? No caso, vai ir bem devagarzinho, né, por conta certo? Do menor avanço. Ele vai realizar o acabamento, finalizando a nossa peça, beleza? Com os comprimentos desejados, com os comprimentos, diâmetros totalmente desejados, certo? Realizando o acabamento para a nossa peça ficar supimpa, beleza? Dentro do ciclo a gente colocou aqui tudo certinho, tudo normalmente. A gente trocou a ferramenta aqui, no caso, para T02, M6, para trocar a ferramenta T02, finalizando, isso, trocando a ferramenta para acabamento, certo? M9 para parar o fluido de corte, M5 para desligar a máquina e M30 para finalizar o código, beleza, galera? Então aqui a gente tem a medida final, certo? Do comprimento de 30 e do diâmetro de 30 e comprimento de 90, certo, pessoal? Então é isso. Obrigado pela atenção. Finalizando totalmente o código com a peça pronta, beleza? E é basicamente isso. Muito obrigado. Adeus.